Então, dando seguimento à nossa proposta de autoconhecimento, eu trago aqui hoje o quarto mandamento do Manual da Mulher Livre, tá? E o quarto mandamento fala: a mulher livre segue o coração e não as convenções. E se você chegou agora nesse vídeo, eu vou falar para você ir lá no nosso canal, para você voltar para os primeiros vídeos, para você entender um pouquinho o que é esse projeto, tá? Que é uma proposta de autoconhecimento através do e-book Manual da Mulher Livre. Então, hoje nós já estamos no quarto mandamento, tá? Que é o quinto vídeo da série. A gente já falou sobre o primeiro, que é segue a sua intuição. O segundo, que é respeita a sua vontade. O terceiro, que é conhece e aceita o seu corpo. E o quarto, que é segue o coração e não as convenções, que é o que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, eu vou ler aqui, como fiz nos outros, vou ler aqui o que diz no e-book. Então, a mulher livre segue o coração e não as convenções. O coração nos mostra as necessidades da alma. Segui-lo é a receita certa da felicidade. As convenções sociais devem ser confrontadas com os nossos desejos essenciais. Fato é que algumas delas estão arraigadas no nosso inconsciente e por isso o exercício de escuta do coração é tão importante. Porque no coração estão registrados todos os desejos e vontades que promovem o nosso crescimento e a nossa felicidade. Dizer não para as convenções é não se submeter ao que os outros acham correto, mas que para nós não faz sentido, porque são convenções que não têm nada a ver com a nossa verdade. Seguir o caminho do coração é seguir os desejos da alma, que muitas vezes não coincidem com as convenções sociais, que mudam muito lentamente em relação ao processo de evolução da consciência. Então, esse é o quarto conceito, né, nessa proposta que eu trago aqui, né? Esse é o quarto mandamento. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que está querendo dizer esse mandamento, né? Vamos entender como é que está se encadeando esse processo, tá? Os três primeiros mandamentos, eles dão base para esse quarto. Por quê? Porque primeiro a gente entra em contato com a nossa essência, a gente reativa essa conexão mente-coração, né? Então sai um pouco do externo, sai um pouco da vida automática e mecânica e volta a olhar para dentro, a refletir, né? E entender o que a gente tem aqui dentro, né? Ou seja, muda a intenção, desperta. No segundo passo, quando eu começo a olhar para dentro, começo a olhar para as coisas que estão que realmente me tocam, quando eu começo a voltar para esse estado natural do meu ser, eu começo a saber o que eu quero de verdade, o que eu gosto, o que me faz bem, o que de fato toca a minha alma. Algumas escolhas mais saudáveis e mais de acordo com o que eu quero, com o que é verdade e com o que faz sentido para mim. Ou seja, eu começo a escolher conscientemente, respeitando a minha vontade. Começo a dar limites. Aí, dando esses limites, né? Começando então esse processo de que continuam, né? Não é que eles são são separados, eles estão o tempo todo interconectados, né? Então eu afino essa minha conexão, começo a olhar para dentro, começo a fazer uma investigação interna, eu começo a entender o que é bom para mim, o que não é bom para mim, né? O que me faz feliz, o que não me faz feliz, e começo a fazer uma discriminação, uma separação, né? Buscando, lógico, saudavelmente estar conectada com as coisas que estão mais afins com a minha natureza, né? E começo, consequentemente, também a investigar o meu corpo, a conhecer, a aceitar, a entrar numa linguagem, numa conexão com ele, entender a linguagem do corpo, né? E o corpo também começa a ajudar, então não é só o interno, o corpo também começa a nos dar mensagens, né? A gente vai afinando esse autoconhecimento, a gente vai entendendo melhor o que é bom pra gente, como a gente funciona. Isso dá base, né? Dá uma base sólida, começa a estruturar para que a gente tenha
acesso, né, à nossa integridade, tá? Então isso começa a deixar a base sólida, a estrutura forte, esses processos internos e externos, para que eu comece então a usar essa sabedoria, né, na minha vida, mas não só no universo interno, isso se estende para o exterior, isso se estende para a nossa vida externa, para as nossas relações, para a nossa vida profissional, para a nossa vida familiar, para os nossos relacionamentos, né? Então a gente começa a afinar uma relação não só íntima, né, de autoconhecimento, mas também começamos a olhar para o que está fora. E aí esse quarto mandamento, ele fala que a gente começa a questionar padrões, né, sociais, culturais, políticos que estão muito arraigados em nós, né, até no inconsciente, nós como sociedade, mas que de alguma forma não ressoam mais quando a gente decide se olhar, né? Então vai ficando um desconforto, as coisas não se encaixam mais, né? Tão naturalmente de quando a gente não tinha iniciado esse processo, né? Então, porque a gente começa a ouvir essa escuta interna, as nossas necessidades, entender quais são os nossos dons, os nossos talentos, a gente não aceita qualquer coisa mais simplesmente porque é o normal na sociedade. A gente começa a questionar isso, né? Isso é um processo, é o início de um processo de transformação externa também, que começa a acontecer. Então, a gente começa a questionar o que o outro nos traz, o que a sociedade nos impõe, porque tem coisas que vão causar mal-estar, tem coisas que não ressoam com quem nós somos, porque aprendemos desde muito pequenas, né, a sermos moldadas conforme as regras, né, sociais, culturais, conforme os costumes. E tem coisas que quando a gente começa a entrar em contato com esse nosso estado natural de ser, não condizem mais, né? E aí é o grande momento em que a gente entra, vamos dizer, num deserto, no nosso deserto pessoal, vamos dizer assim, né? A gente vai começar também a questionar a nossa vida, o que a gente tem feito, o que a gente tem produzido, aonde a gente está circulando, quais são as pessoas que estão ao nosso redor, quais são as relações que a gente tem, qual é o trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Essas questões, elas começam a aparecer, tá? E as respostas talvez tragam desconforto, porque a gente começa a ver que não tá, as coisas não estão conforme a gente gostaria que estivesse. Então a gente começa nessa hora a ver e questionar conceitos que não fazem sentido mais para o nosso novo olhar para o mundo, para o nosso novo olhar para nós mesmas, tá? E é um momento, sim, de reflexão, é um momento de introversão, que a gente entra um pouquinho na nossa caverna, né? No nosso espaço interno, para a gente olhar e ver, de fato, também no externo, o que a gente precisa modificar para, então, poder atuar lá na frente, né, de uma forma mais mais no final do processo, tá, de uma forma mais transparente e autêntica com a nossa natureza, tá bom? Então esse mandamento, ele fala muito disso, de seguir, né, a gente começa a seguir o nosso coração e a gente vai entrar em contato com muitas questões que antes pra gente ou passava despercebida ou
a gente questionava, mas ou não era muito importante, ou a gente nem sabia que tinha um valor diferente pra gente, né? Essas questões vão começar a ser olhadas por nós, né? Nós vamos começar a refletir muito sobre a vida que criamos e a vida que estamos vivendo. É sobre isso que fala esse mandamento, tá bom? E no próximo mandamento nós vamos falar sobre, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o próximo mandamento, que é age apesar do medo, tá bom? Então, espero que vocês estejam fazendo aí a lição de casa, né? Esteja fazendo sentido esse processo para vocês. Então, anote sonhos, anote insights, perceba o que está trazendo todo esse processo. Se você faz algum processo de autoconhecimento, se você faz uma terapia, se você, enfim, né? Leva essas questões para sua psicóloga, para o seu psicólogo, escreva, deixa fluir, dá espaço para todo esse movimento interno que está eclodindo aí de dentro de você durante o processo, tá bom? Então é isso. Então nos vemos no próximo vídeo para falar do 5º mandamento. Age apesar do medo. Um beijo e um café.